Olá, pessoal, estão todos me ouvindo? Me ouvem bem? Vamos sim. Meus colegas aqui do painel. Muito boa tarde. Nós estamos começando aqui, então, o painel número 4 da segunda edição do Perint Week, não é? Hoje é dia 19 de setembro de 2023. Este é o painel das 17 horas. Já tivemos um painel às 14 horas. E, como eu falei, esse é o painel número 4. Essa edição da Perint Week ainda vai contar com mais 5 painéis até sexta-feira, né? Então, eu quero, antes de passar aqui a apresentação para os nossos convidados, eu quero apresentar primeiro, então, o Fábio Bastos, né, da RSM Brasil. Fábio Bastos, que é especialista em governança, gestão de riscos, compliance, auditoria, governança corporativa, está lá no Rio de Janeiro, mora no Rio de Janeiro, é professor também e já trabalhou, assim como eu, no Bradesco. Fábio, muito obrigado pela sua presença. É um prazer contar com você novamente aqui nos nossos painéis. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite mais uma vez, né? Espero aqui poder contribuir com duas feras que estão com a gente aqui, né? Falar de risco é sempre bom. Você já está habituado aí com as nossas brincadeiras, que a gente tenta quebrar um pouco esse gelo, né? Falar de risco não é problema, gente. Falar de risco é bom. Risco faz parte do dia a dia. Então, espero que a gente possa aproveitar ao máximo e aquela mensagem que a gente diz sempre, né? Isso não é monólogo, tá, gente? Então, vamos trocar. Aqui é para trocar. Combinado? Perfeito. Obrigado pelo convite mais uma Combinado. vez. Vamos lá. Muito obrigado. Então, já que você falou em feras, eu vou para a próxima fera. Peterson Ruiz é da PRZ Assessoria, né? O Peterson, pessoal, eu já o conheço desde a época da Crow, né? O Peterson que também é auditor, especialista em controles internos, gerenciamento de risco, governança corporativa, participa de comitê de auditoria, é professor também, é palestrante, está aqui em São Paulo, diferente. Tá em São Paulo ou está em BH, Peterson? Hoje eu estou em São Paulo. Dessa vez eu estou em São Paulo. Está em São Paulo. No nosso evento anterior, o Peterson estava em BH. Muito obrigado pela sua presença. Mais uma vez, é um prazer contar com você aqui e seja bem-vindo. Com Edu e Perinit em geral, aí, agradeço muito sempre a oportunidade de poder participar desses painéis, desses eventos. Assim, acho que, como foi bem colocado aí pelo Fábio, primeiro, acho que a parte bacana é ter um espaço para falarmos de um tema que tanta gente tem algum ponto de vista ou alguma opinião e ajudar, pelo menos, eu não digo que ajudar a ensinar, mas eu acho que pelo menos ajudar a conduzir a linha de raciocínio é muito bacana para quem já atua nessa área há muito tempo, que nem todo mundo que está aqui, né? Mas eu acho que a parte mais interessante é essa interação, porque as perguntas que vêm, as pessoas que participam conosco aqui desses painéis, eles sempre trazem a realidade do mercado. E eu sempre brinco que a teoria é igual à prática na teoria só, né? Porque, no fim das contas, nós somos aqui especialistas, detentores de conhecimentos conceituais, mas o que nos faz evoluir como profissional realmente estar com a mão na massa, conhecer diferentes tipos de operações, diferentes modelos de negócio e, principalmente, ter aí uma interação com empresas em diferentes níveis de maturidade quanto à sua governança, quanto à sua gestão de riscos. E eu espero que aí dentro desse nosso painel aí eu vou parafrasear o Fabião aí, com essas feras que estão aqui com a gente aqui, a gente conseguir aí conduzir uma conversa bacana também. Maravilha, maravilha. E, enfim, né? A gente sempre A lenda. termina fazendo a apresentação para ele. Ele que, olha só, ele trabalha com compliance, com controles internos, com gestão de risco, com governança, com segurança da informação. Ele é professor em vários lugares, ele que tem experiências que não cabem no LinkedIn, ele que é autor de best-sellers aí, de gestão de risco, auditoria, já está, eu acho que no seu 14º, 15º livro, enfim, né? Enfim, ele é o marido da Regina, professor Marcos Assi, da Muito bom. Massi Consultoria. Boa tarde, mais uma vez. É um prazer contar com você, amigo. Olha, eu estou surpreso. Isso é gestão de risco. Você me chamou que era para uma reunião, agora descobri que eu estou no evento. É uma live mesmo, isso? Ou é É impressão? uma live. E esses coraçõezinhos que estão subindo aqui agora, provavelmente são para você. Bom, gente, deixa eu aproveitar, né? Agora vários, hein? Não,
Depois começa. Gente, é assim, ó. Primeiro, agradecer a oportunidade, Edu, né? Peterson, Fábio, a própria Perinit, né? Então, às vezes eu acho que a Perinit tem um problema sério de teimosia, né? Insiste, né, em chamar para essas coisas aqui, né? E eu insisto em participar, então eu sei quem mais é insistente. Gente, estar com vocês aqui para poder falar sobre um assunto, né? É sempre gostoso porque é uma coisa que a gente trabalha há pouco tempo, né? Uma coisa que risco é uma coisa tão simples, por isso que ninguém faz, né? Controle interno é uma coisa que é complicada, por isso que é deixado de lado. E compliance deve ser uma coisa bacana, porque eu escuto muito, né? E quando você começa a entrar, você percebe que, né? Fábio, tem umas coisas que são muito bonitas, né? Na teoria, a prática é outra. Mas, assim, vamos discutir aqui, vamos aproveitar, né, essa oportunidade. Até aproveitando aqui, né, semana passada nós tivemos a oportunidade de falar sobre isso já com um bom público, né, num evento da própria Sampo, Da Sampo. e foi uma experiência maravilhosa, porque eu não tinha ideia de quantas pessoas participaram, e muita gente demonstrando assim um interesse sobre o assunto. Então, eu tenho percebido que esse interesse tem aparecido. E aí, cabe a nós, gente, Peterson, Fábio, o próprio Eduardo, desmistificar esse complicômetro que os caras querem fazer. A gente tem que ir contra essa linha que eu até vou fazer uma brincadeira aqui com o Leandro Jesus, que criou o tal do BBF, né, o básico bem feito. Eu estou fazendo o controle interno BFF, Best Friend Forever, sabe? Então, já que é para criar código, né, Fábio? Vamos criar um código bonito, né? Compliance transversal, transcendental, né? Risco universal e controles internos Best Friend Forever. Gente, vamos simplificar, porque esse é o principal erro que a gente tem que falar aqui. Quem faz o risco, o controle interno compliance, não somos nós. É a ponta. A ponta tem que ser capacitada para executar. Para de querer assumir, não sabe nem fazer o risco inerente, quer falar de risco residual. Para e faz o simples, porque o cara não entendeu na ponta o que é risco inerente do trabalho dele, você quer falar de residual, maluco? Para. Né? Então, só para deixar bem claro, tá? Vou falar de novo aqui. Risco inerente, quando você casa. Tá? O risco é inerente. Cada um vai sair de uma casa onde as mães cuidavam de você, vocês vão morar junto, agora não vai deixar para as coisas suas. Isso é risco inerente. Casou grávido, risco inerente e risco residual, porque o controle interno falhou. Tá? Então, faça o inerente primeiro. Capacita a entender o processo para depois fazer o resto. Mas vamos lá, vida que segue. Pronto, recado dado. Excelente, excelente. Isso é só para vocês terem uma palhinha do que vai ser a nossa conversa. Eu queria falar para todo mundo o seguinte, olha só. O Bueno, que está aqui com a gente na organização, aqui na produção da nossa live, ele já publicou todos os LinkedIns do Fábio Bastos, do Marcos Assi, do Peterson Ruiz, publicou o meu também, publicou o LinkedIn da Perinit. Se vocês quiserem, Fábio Bastos, Marcos Assi e Peterson, colocarem das suas empresas aqui, fiquem à vontade também nos LinkedIns. E, faltando 10 minutos, nós vamos relembrar vocês. O Bueno vai publicar aqui um Calendly, onde as pessoas podem preencher um formulário e, a partir deste formulário, serão criadas agendas de até 30 minutos para conhecer a Perinit, o produto da Perinit. Se vocês quiserem saber mais sobre essa palestra, se vocês quiserem o contato direto dos painelistas aqui, nós vamos passar também. Então, o Bueno vai também publicar aqui depois esse link desse formulário do Calendly, onde a gente pode continuar essa conversa posteriormente, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, o nosso tema hoje aqui, o tema do nosso bate-papo, ele é sobre KPIs, né? Como implementar KPI na gestão de risco, né? E aí eu já tenho algumas provocações aqui preparadas, que já foram previamente preparadas para os participantes aqui. Preparado, mas você vai mudando no meio do caminho, né? Eu vou mudando, porque é gostoso. É legal a gente mudar um pouco assim. Mas, assim, nada que vai deixar você vocês... pessoalmente, você vai ver o tamanho do risco que você está causando. Mas quando a gente se vê, você já vai ter esquecido. E por isso é que eu vou começar
com a primeira provocação aqui, que, olha só um comentário aqui, eu sou fã desse Marcos Assi, ele manda na lata as mensagens e explicações, show de bola. É que eu tô sem Edilci filtro. Oliveira. 5.6 com Edilci motor Oliveira. mexido, viu, Fábio? Estou sem filtro, agora já era. Agora estou quase aposentando, vai vir que vamos embora. Toca lá, toca o louco. Olha só, pessoal. Então, o primeiro assunto aqui para a gente fomentar a conversa é o seguinte, que quando a gente fala de gestão de riscos e de controles internos, a gente sabe que existem, né, que tem importantes KPIs, né, para auxiliar aí o acompanhamento e o desempenho dos diversos objetivos, né? Assim, existem alguns KPIs que são considerados, a pergunta é, existem alguns KPIs que são considerados indispensáveis, ou clássicos, ou importantes para o tema de risco e controles internos? Se sim, quais são, tá? Então, eu deixo vocês à vontade aí para quem quiser falar. Quais são esses KPIs que vocês consideram indispensáveis ou importantes, essenciais para o trabalho de risco? Se vocês que viram o nosso roteirinho aqui prévio, a gente vai continuar, por exemplo, a próxima pergunta a gente já entra um pouquinho mais no detalhe disso. Mas quem quer começar? Quer começar, Peterson? Ô, louco, vamos lá, claro, sem dúvidas. Eu vou até, acho que assim, é bacana quando a gente começa a falar sobre KPIs ou indicadores de gestão de risco, porque tem um tema aí que eu gosto muito de brincar, que é assim, vamos lá, toda empresa tem dados, né? Tem informações ao longo dos seus vários processos, e sejam eles estratégicos, operacionais, por aí vai. A criação desses indicadores, eles serão tão bons ou tão claros, tanto quanto o nível de governança da companhia for elaborado ou evoluído, né, ou maduro, e principalmente quanto às clarezas de objetivo eles estão bem desenhados. Então, acho que vale muito a pena a gente pensar assim, os primeiros indicadores, se nós formos falar em indicadores padrões, né, os primeiros indicadores que a gente tem que buscar é do próprio nível de maturidade da governança. Eu traria isso como uma sugestão, né? Por exemplo, eu já tive a oportunidade de bater papos em reuniões com grandes executivos, onde justamente eles queriam discutir indicadores extremamente estratégicos, relevantes e importantes, mas a empresa que tinha os seus processos estruturados, né? E aí um dos pontos que eu falei, o seu indicador ele será muito bom, não tenha dúvida, né? O problema é que ele vai ser um indicador não necessariamente fidedigno, não necessariamente ele vai te trazer a realidade e ele será um bom balizador da sua tomada de decisão. Então, eu acho que o primeiro indicador que eu sugeriria para uma empresa que está começando a pensar em indicadores de riscos, e aí, Edu, Fábio e Márcio, eu quero só sugerir, eu não sei se seria KPI de risco, mas sim um KRI, né? O Key Risk Indicator, né? Porque o KPI ele está ligado ao performance. Mas aí, Márcio, deixa para você me corrigir daqui a pouco. Não tem problema não. Vamos nessa linha aí, tá? Eu vou deixar o Fábio. Ou o Fábio, poxa, não, para mim, por favor, pessoal. Vai, Fábio, fica à vontade. Mas Você vem para bater, né, Marcos? O Márcio bate e o Fábio vai ser mais meu amigo no fim das eu contas. sou o good cop, ele é o bad cop. Boa. Mas vamos lá. Eu vejo assim, Peterson, concordo, mas eu vou provocar um pouquinho diferente. Eu vou no seguinte: eu acho que o primeiro indicador de uma gestão de risco é a gente saber se o modelo que eu estou implementando de gestão de risco está alinhado com a estratégia. Perfeito. E por que eu digo isso? Eu vejo muito recorrentemente, o Marcos ali, eu vejo muito recorrentemente, sabe o quê? Eu vou fazer uma analogia para o compliance, que aí, parafraseando um pouco do que o Marquinhos comentou, que o compliance está em voga agora, né? Depois do advento da Lava Jato, dos 3 temas do GRC, né? O compliance é o que está mais em voga agora. E aí, como deixou de ser uma particularidade das empresas do mercado regulado ou listadas em bolsas, o compliance agora é para todo mundo, basta você ter interação com a entidade pública ou minimamente fazer parte de um hall de clientes, parceiros de empresas que têm interação com a entidade pública. Eu vejo muitas pessoas falarem assim, preciso implementar um programa e eu quero usar a ISO, porque é a melhor prática. E aí eu faço 2 parênteses aqui. O primeiro, que eu não sou contra a ISO, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu tomo muito cuidado com isso. Eu amo ISO. A boa prática que ela recomenda. Não precisa ter certificação. Basta você implementar as boas práticas que ali estão descritas. Exatamente. Então, eu acho que o primeiro indicador para uma gestão de risco é você avaliar se o que você está sugerindo como implementação de gestão de risco está alinhado com a tua estratégia, cara.
Porque se não tiver, já vai começar errado, vai ser um esforço hercúleo e que você vai morrer no meio do caminho, porque não vai ter sinergia, não vai ter conectividade, não vai ter perenidade. Então, acho que esse é o primeiro grande indicador que eu traria. Depois disso, a gente pensar... Desculpa. Fica à vontade, vamos lá. Não, é que eu ia falar, é que eu queria pegar um gancho dessa tua fala, que foi tão perfeita, que geralmente eu corroboro ela, mas é justamente numa conversa onde eu falo, se risco é por definição que te impede de chegar no objetivo, se você não tiver clareza de objetivo, você não tem como definir risco. Esquece. Então, eu brinco muito que eu falo assim, qual que é o Alice. primeiro passo de um trabalho de gestão de risco? Deixa eu entender teu planejamento estratégico. Aí você descobre que a empresa, quiçá, tem um planejamento estratégico. Aí eu falo, poxa, como a gente vai gerenciar risco se você não sabe aonde você quer chegar, né? Você não sabe onde você quer chegar, já é o risco por si só. Aí a gente não precisa mais nem falar em gestão de riscos, né? Acho que foi perfeita essa colocação. Não precisa, exatamente. E um ponto importante, pessoal, aí juntando um pouco do que você falou, é o seguinte, ó, a definição, a clareza da definição estratégica, ela vai simplificar a tua gestão de risco. Porque minimamente você tem que ter alguma coisa, só pela razão de existir. As pessoas têm que entender de uma vez por toda que risco, vou pegar de novo o que o Marcos falou, risco inerente. Amigão, acordou, está correndo risco, irmão. É isso. Não tem para onde correr. Então, ou se apropria logo disso e começa a se movimentar, senão você vai ficar à mercê, cara. E aí, quando você parar para tentar corrigir, para tentar reverter, pode ser tarde demais. Então, risco não é problema, gente. E indicador é o seguinte, quando a gente fala do KPI, KRI, qual é a diferença sutil entre eles, né? O P está falando de processo, ou seja, o que você está fazendo. Então, coloque medições na forma com que você está implementando a sua gestão de risco. E o KRI, aí são as limitações, são os limites, são os apetites que você aceita correr durante a implementação. É um pouco disso. E aí agora eu passo a bola aqui, quadrada, para o meu amigo Marcos. Já estou fatiando aqui, estou só deixando ela redonda. O seguinte, primeira coisa, tá? Vamos lá, indicador-chave de performance para entender o que o negócio faz. Indicador-chave de controle para saber o que você tem. Aí você vai fazer indicador-chave de risco. É isso. Tá? Eu sou contra palavras em inglês. Brincadeira, só foi para provocar. Só para provocar. Calma, fica tranquilo. É os KPI, KCI, não, e no fim do dia a gente descobre, estamos falando a mesma coisa, mas ficou mais fácil. Gostei da sua, Márcio. Estou contigo, cara. Não, é só por isso, porque qual que é o grande problema? Eu já cheguei em lugares e falei assim, nós implementamos um monte de KRI. Mostra para mim. Eu falei, não, isso aqui é performance. Não, é indicador de risco. Não, desculpa, é performance. Como que você sabe? Assim, primeiro que eu tenho mediunidade, né? Eu tenho, né, alguns mentores espirituais que me falam as coisas, porque isso não vem de mim, né? É muita religiosidade que eu tenho, que só Jesus para nos abençoar. Tem gente fazendo matriz de risco em tábua Ouija, tá? Só para deixar bem claro. Como é que é? Gente fazendo matriz de risco em tábua Ouija. Põe aquela tábua assim em cima da mesa, conversa com as entidades e o copo vai indo. O risco é alto, médio, baixo. Porque não conversa com ninguém, não avalia risco e faz uma matriz, depois ninguém consegue entender o que fez. Eu não sei se é mediunidade ou é grau avançado de orégano importado. Então, vamos lá. Aí, o que eu falei para esse meu cliente? Deixa eu ver aqui, vamos pegar esse primeiro aqui. Era uma empresa de cartões. Qual que era o indicador-chave de risco dele? Cartões emitidos, cartões cancelados. Desculpa, isso é performance. Qual que é o seu produto-chave? Emissão de cartões. Então, cartões emitidos, cartões cancelados é performance do negócio. Vamos entender o motivo do cancelamento. Cadastro, fraude, metas. Por quê? As pessoas iam no banco e queriam um cartão de débito e o cara recebia bônus por cada cartão múltiplo que ele emitia. Aí, o cara via que é o cartão múltiplo, ele vinha até o banco, cancelava o cartão porque não queria crédito, era só débito. Então, era um custo a mais que você tinha do cancelamento e emitia um novo cartão. Agora, mas a meta foi batida, né? Exatamente. Então, agora você tem indicador de risco, mas primeiro tem o de performance. E como controlo isso? Não adianta você criar o tal do Business Intelligence, que o Eduardo sabe do que eu falei outro dia. O BI ele tem uma linha tênue, ele tem a baita ignorância e o Business Intelligence. Né? Não mapeia o processo, não entende como faz, e aí quer montar uma matriz de risco estratégico, não entendeu o operacional. Sabe quando vai dar certo?
Não é nem nunca, na verdade Jamais. não dá nem para começar, esse é um grande Mas está ponto, né? assim, mas está assim. E, Contrata e, consultorias grandes que vão lá, cria uma matriz para 24, 25, 26. Bicho, eu não sei como vai ser 2024 com a mudança tributária do nosso país. Como que eu vou projetar alguma coisa para 2025 e 26? Calma, vai perfeito. devagar. Então, é uma coisa que eu falo para as pessoas assim, nunca faça nada, tanto que existe uma escala do risco estratégico, que eu falo, primeiro entender a governança, que você falou muito bem, entender o compliance, controles É internos isso. de risco, entender o negócio, entender as partes interessadas, ok? Aí depois você vai olhar o risco de crédito, mercado, liquidez operacional. Aí sim nós vamos entrar na questão, e ainda colocando aí, dependendo da sua empresa, se ela for de tecnologia, tem um negócio chamado risco cibernético. Eu não sei o que é não, mas eu estou estudando, eu vou melhorar sobre isso, tá? Entender um pouco de TI. Aí, o risco estratégico é a última ponta, cara. É isso. Se eu não entendo antes, eu não consigo montar o estratégico. O estratégico é o meu operacional traduzido, mapeado, identificado. Se você me permite até, eu gosto muito quando você coloca dessa forma bem, vamos falar assim, bem cadenciada, né? Bem estruturada no degrau a degrau. Senão eu Eu esqueço. Se falo eu não muito. fizer assim, eu esqueço. Não, isso aí eu não. Mas eu gosto muito de entrar numa linha que já aconteceu. Poxa, acho que todo mundo aqui em algum momento foi abordado por algum empreendedor, está montando sua startup, sua empresa, seja qual for, né? Num nível bem embrionário. E eu acho muito legal quando esse empreendedor, esse startupeiro, enfim, né? Ele, por conhecer a nossa trajetória, chama para bater um papo, quer entender os riscos do modelo de negócio que ele vai lançar ainda, né? E é muito engraçado que aí você começa a perguntar sobre o próprio modelo de negócio que ele está se propondo. E você percebe que não tem uma clareza ainda. Ele não sabe ainda como. E isso Ele não é ainda por não um conhece o demérito. produto dele, né, Peterson, Mas só para ainda, deixar claro, isso enfim. não é um demérito desse empreendedor. É porque ele ainda está numa fase embrionária e ele ainda não colocou de pé a ideia dele, né? A tábua Ouija ali, né? Ele ainda não Ah, colocou. O Marcos é demais, cara. Ele ainda não colocou a ideia dele de pé. Porque aí você não consegue nem mesmo pensar na cadeia de valor que vai suportar aquela estratégia. Aí você fala, cara, você está se preocupando no processo de cobrança, de faturamento, de medição. Eu falo, calma, cara, a gente precisa entender se o risco do seu modelo de negócio, qual é o risco do seu modelo de negócio, né? Ver como ele para de pé, quais são os. Aí eu gosto muito o Fábio foi perfeito, né? Se acordou, tem risco, né? Então, assim, o risco inerente é aquele modelo que você está se propondo a fazer, para depois nós começarmos a ir descendo esse nível, sair do estratégico e chegando no mais operacional, e aí sim, começarmos a falar em indicadores a partir de processos estruturados. E aí o interessante é você fala, não dá para eu pegar, e isso acontece muito, pessoal, ou melhor, como é que é a história? É raro, mas acontece bastante, né? O Acontece cara está todo dia. preocupado com indicadores operacionais de cadeia de suprimentos de um modelo que nem é o dele de negócio. Aí você fala, cara, calma, não se preocupa com esses indicadores. E eu acho que aqui é um ponto legal dessa nossa conversa. Indicadores, eles não são padrões no mercado inteiro. Não são produtos de prateleira. Ele carece de uma conversa de entendimento do modelo de perfeito. negócio, do objetivo, do próprio nível de governança e do nível de maturidade dos processos e principalmente de estrutura, né? Eu gosto muito de usar o termo de arquitetura de gestão de riscos para que a gente consiga, de fato, extrair os indicadores de maneira mais fidedigna. O O cara Bassi já está agora pirou, eu subindo o tenho nível, tá certeza. vendo aí, Marcos? Já está indo para Não. estratégia, estrutura. Eu queria pegar uma parte, olha que interessante, Peterson. Você falou uma coisa e o Marcos outra que é muito legal, que tem muita confusão no mercado também do seguinte, que as pessoas pensam assim, ó. O Marcos falou muito a questão desse desencadear da estratégia para os indicadores, né? E aí há uma confusão do seguinte: se a gente pegar o COSO, lá o primeirão dele, 92, a sugestão né? dele era implementação bottom-up, né? Olhava a empresa inteira, ambiente de controle, olhava tudo. E aí, hoje em dia, o mais recente é o RM, que é o de 2017, que ainda tem uma 17. visão de Exato. DNA para piorar mais ainda a conversa. E ele trata do inverso, né? Ele parte da estratégia para baixo. Então, é importante a gente entender também algumas coisas, gente, que é o seguinte: quando eu falo de risco estratégico, eu posso ter duas perspectivas aí. Eu posso estar falando do risco de não executar a estratégia que está definida para a empresa, ou posso estar Perfeito. falando meramente com uma tipologia de risco, que são os riscos mais sensíveis da organização.
Então, é muito importante nesse diálogo, ou nessa anamnese, né? Ou nessa sessão aí de mediunidade, para poder identificar para onde eu vou, para entender o seguinte, pessoal. Primeiro, falar de risco é falar de alfaiate. É o que você falou, Peterson. Não adianta eu pegar indicadores consagrados no mercado e achar que meramente dar um Ctrl+C, Ctrl+V dentro da minha empresa, ele vai performar. Assim como os indicadores, é a própria implementação da gestão de risco. Essa é a primeira coisa. E o segundo aspecto é entender o seguinte, gente, a função de gestão de risco é priorização. Então, esquece, você não vai conseguir controlar a sua empresa inteira da noite para o dia. E por isso é muito importante todo esse diagnóstico de que o Marcos comentou, que o Peterson falou da questão de governança, que é entender o seguinte, pessoal, olha só, estamos andando para onde? E isso precisa ter um consenso. Isso não pode estar descasado de você conversar com uma diretoria e o cara está com o norte, por exemplo, de market share. E aí você vai no outro, ele está focado e travado em regulamentação. Gente, isso está desconexo. A empresa é uma só, você não vai conseguir particionar e levar um para cada canto. Então, eu gosto muito de usar as analogias do mercado, né? O PDCA ele aparece aí como aquela pizza de 4 pedaços iguais, né? Mas nunca foi. Se a gente pegar originalmente, você vai ver que o P ele é gigante. Por que ele é gigante? Gastem energia e entender a empresa. Perfeito. Para que aí sim você vai conseguir implementar o início de uma gestão de risco. E os planejamento adequado também, né, Fábio? Exato. E o indicador, o grande papel do indicador, pessoal, não é medir, isso aí é o final, é o produto, né? O grande objetivo, o grande porquê dos indicadores é para eu continuar andando dentro de uma perspectiva adequada de exposição a risco. É isso. Perfeito. A questão de escrever ele lá e ficar medindo, isso é produto, isso é resultado dos indicadores. A proposta dele é essa, eu vou continuar andando por ali, porque eu sei que tem coisas acontecendo, não importa o nome aí, se vai ser de performance, de risco, de controle, o que quer que seja. Mas tem coisas implementadas aí nos processos que me garantem, me retroalimentam e dizem que pode continuar andando por aqui, que esse caminho é o melhor por enquanto, mas ele precisa ser revisitado recorrentemente. Então, é muito legal essas falas, né? E percebe que a gente transcende um pouco do indicador, né? Porque ele está dentro de uma coisa maior, né? Porque o PDCA é um negócio bacana, mas a tradução dele que eu recebi outro dia é planeja, descarta, cancela e anula, né? Porque ninguém faz. Exatamente. Ninguém faz, né? Exatamente. Não é aquela história de muita iniciativa e pouca acabativa? Mas na verdade, sabe o que é, Marcos? É assim, você falou um ponto que é pura verdade. Sabe por quê? Quando você pede para o cara fazer, formalize o seu PDCA. Ele não sai do lugar, ele congela. Sim. Mas isso está intuitivo. Você faz isso intuitivamente. O Peterson falou do seguinte, as empresas, muitas empresas que a gente senta para conversar, ele sequer consegue estressar o propósito da empresa dele, missão e visão. Qual é a missão e visão da tua empresa? O cara patina. Por quê? Porque você obrigou o cara a externalizar uma crença, uma vontade, o que quer que seja. A gente faz intuitivamente, gente. A gente, para estar aqui, a gente fez PDCA, a gente está fazendo o tempo inteiro. Eu estou olhando aqui o sinal da internet, se está oscilando para eu trocar. Isso é PDCA, cara. A gente faz isso intuitivamente. Então, é minimamente colocar isso no papel. E não tem modelo prescritivo. Esse que é o barato. É isso que é legal. Por isso que é bom esse bate-papo aqui. Não tem modelo prescritivo. É por isso que a gente gosta de trabalhar nessa área, né, Fábio? Se fosse para fazer só o indicador, né? E aí eu boto uma máquina de vendas e saio vendendo indicador aqui. Gostar mesmo eu não gosto, não, mas não tem outro jeito, né? Já estou há muito tempo nessa área, né? Nessa aí aprendeu a fazer outra coisa, né? Parece aquele negócio assim, para a pessoa entra no elevador, para que andar só vai qualquer um. Eu errei o prédio. Que absurdo. Né? Absurdo. Mas você sabe que desse comentário do Fábio, assim, eu acho muito interessante o seguinte, quando você falou que a gente olha para riscos ou para indicadores como duas vertentes específicas, a primeira sendo aquela dos riscos de não atingir os objetivos estratégicos do negócio.
e o outro olhando por tipificação, por categoria de risco, se esse risco, por exemplo, se ele é operacional, se ele é financeiro, se ele é reputacional, regulatório, enfim, eu acho que ambos são importantes, mas o segundo não faz muito sentido se efetivamente você não tem ali a visão do que é que pode dar errado, né? E consequentemente, não atingir a sua estratégia, né? Perfeito, Edu. Você me Perfeito. permite fazer a complementação nessa tua fala? Um dos pontos que a gente gosta muito quando assim, quando eu falo a gente, eu estou sempre pensando o lado ou do consultor ou do executivo que cuida do tema gestão de riscos na empresa, né? Muitas vezes alguém vira para você e fala, legal, fizemos um trabalho, vamos começar assim, trabalho de risco estratégico, compreendemos o modelo, a proposta de valor da companhia, sua missão, né? Começamos a entender qual é o mercado que ela está ali, e aí já deixa claro, essa primeira abordagem, ela já é uma abordagem a partir de teoria contingencial. A gente vai entender a complexidade do negócio, complexidade do mercado, o nível de governança, né? O monitoramento. Fazemos essa primeira abordagem. Esse primeiro mapa de risco essencial, ele é exatamente o que você acabou de falar, Edu. Ele é o primeiro passo, e muitas vezes você pega esse trabalho muito bem feito, junto com toda a diretoria, e ele é engavetado. Porque alguém acha que o mapa de riscos para ali, e na verdade não. Ela tem que ser, esse trabalho tem que ser o pano de fundo para todas as outras atividades de gestão. E aí eu começo a entrar, por exemplo, no mapeamento de processo, quais são os processos mais relevantes em relação, à luz desse mapa de riscos que nós colocamos. Convergem, né? É o que Aí converge com esses principais exatamente. riscos. Aí esses processos vão ter seus riscos e atividades de controle, e aí sim nós temos um trabalho de monitoramento, gerenciamento desses riscos, né, dessas atividades de controle desses riscos operacionais à luz do mapa estratégico, do mapa de risco estratégico. E aí o Fábio falou agora uma coisa que é muito interessante. Isso sempre entra em entropia, porque a empresa, o mercado, as pessoas, tudo isso continua em movimentação. Então, em algum momento, a gente tem que revisitar o mapa estratégico para saber se nós estamos com o mesmo nível de exposição, e os processos passam a ser revisitados a uma nova luz de riscos estratégicos, porque eventualmente antes eu tinha um risco de crédito, agora eu tenho um outro tipo de risco relacionado ao meu processo de billing e de contas a receber. Meu processo de compras, eventualmente eu tinha um problema de qualidade, de homologação. Hoje eu tenho um problema de corrupção ou de recebimento ou de pagamento, enfim. Aí o que nós temos que entender é qual momento a empresa vive. Eu brinco muito que tem um cara que ele é um excelente atleta de surf, o Kelly Slater, eu acho que até comentei em conversas anteriores nossas, que o cara é 11 vezes campeão do mundo. E uma das coisas que eu gostei muito numa entrevista que eu já peguei desse cara foi assim, ele foi 11 vezes campeão do mundo, só que seria desleal nós falarmos que ele fez a mesma coisa 11 vezes. Porque durante 11 vezes, vamos falar aí que dentro de uma geração de 20 anos competindo, ganhou 11 vezes, em cada ano ele teve um corpo diferente, uma maré diferente, uma tecnologia de prancha diferente, concorrentes vento diferentes. diferente. Exato, um vento diferente, um clima diferente. Então a estratégia dele tem que mudar e a gestão de risco também. No começo ele tinha que ganhar velocidade, lá no fim ele precisa ganhar resistência. Então olha Só que aí a interessante, a gente já mesma coisa percebe que é um grande atributo dele, uma grande habilidade dele é a resiliência para atuar em Perfeito. diversos. Vamos trazer para o nosso métier aqui a resiliência que você está trazendo aqui, Eduardo, dita pelo Peterson do Kelly Slater, é processo. Perfeito, era onde eu ia chegar. Pô, Fábio, perfeito, é ou isso. Seja, o que é protagonista dentro de gestão de risco, pessoal? Não é risco, não é controle, não é compliance, não é estratégia, é processo. A empresa é constituída de processos. Os processos já estão lá. Então, não aquela velha máxima que a gente já está cansado de ouvir, não se gerencia o que não se conhece. Não se performa se eu não monitoro as mudanças. Morris Cohen. O que não se conhece não se pode controlar. O que não se pode Marcos controlar. Zassi tem uma frase: monitorando. Como é que é? Gerenciando condutas, aprimorando posturas. Não tem muito a ver, esqueci. Inventei onde não era, mas tudo bem. Tá tudo bem, depende do que você quer falar. Né? Eu estou aqui tentando, né? Falei assim, peraí, mas entendi. Escorregou. Vamos lá. Olha só. Que ele me complica, eu já cortei logo, né, Fábio? Que segura vai voltar a falar do Kelly Slater, mas olha só, pessoal. Tem alguma coisa que eu já falei nos bastidores, ele coloca aqui ao vivo, depois eu que tenho que me desculpar por eu ter falado, entendeu? Exato.
Ó, pessoal, só falando aqui, nós estamos para quase 300 pessoas nesse momento, né? Como o Peterson, o Marcos já tinha comentado, e aí nós estamos no YouTube também, tá bom, pessoal? Tem um pessoal que está assistindo a gente no YouTube. Todo esse conteúdo é gravado, fica disponibilizado lá também Edu, depois. Edu, Sim, tem uma pergunta aqui, eu abri aqui porque apareceram sim, umas perguntas aqui. A primeira eu adorei, da Samantha. Ela pois botou não. aqui, ó, a diretoria executiva deve se manifestar em relação aos riscos com, seria mensuração, né? Foi só uma Isso, digitação, com mensuração. mensuração acima da tolerância máxima permitida. Qual a melhor forma de conscientizar a alta administração quanto ao seu papel nesse sentido? Nossa, eu adorei a tua pergunta, Samantha. E você tocou em os dois são, na verdade, é uma pergunta e o outro é uma pedido de sugestão, né? Quanto à sua pergunta aqui, eu estou entendendo que você está perguntando muito em relação ao apetite a risco, né? E esse é um tema que causa muita dúvida nas empresas, até por uma razão simples, né? Existe uma diferença sutil entre o apetite a risco que a gente define para a gestão de risco e a declaração de apetite a risco da organização para o mercado, né? A declaração de apetite ele não deve se limitar meramente ao número, ao valor que eu aceito correr de risco, mas está muito mais integrado em função da minha missão e visão, o que eu topo correr de risco para alcançar meus objetivos. Isso seria uma declaração. E o apetite a risco para a gestão, aí é valor, né? Então, quando você pergunta assim, deve se manifestar em relação aos riscos com mensuração acima da tolerância máxima, eu diria que a definição dessa tolerância é parte fundamental e indispensável que seja discutida com a alta liderança. Até porque só a alta liderança pode correr risco em nome da empresa. Não compete ao CRO, né? Aí começam as siglas bonitas que o Marcos gosta, né? Isso, Exato. Chief Risk Muito bom. Officer. Os nomes são lindos, né? Não Extra Large compete Master Blaster Association. não compete ao custodiante do programa de gestão de risco definir o apetite, e sim levar insumos para que a alta direção... Finalizar. A Isso, decisão é deles. Se eu não perfeito, definir para eles, porque assim, por exemplo, perfeito. a minha apetite a risco, posso dizer para vocês, minha apetite está tão bem controlada que outro dia eu tirei a nota de 50 da carteira, a onça coçou o olho, tanto tempo que ela não via a luz do sol. Então depende muito como você define o que você está disposto a perder. Esse é o principal, cara. E naquele Então, momento, né, Marcos? Exatamente, porque tem um momento, que é a questão, o que é apetite é isso? É quanto eu estou disposto a investir para obter um resultado. É quanto eu estou disposto a gerenciar, sabendo que existe a perda. Eu sou intolerante, outro dia eu falei assim, sou intolerante à perda, assim, lactose também não, né? Porque se você tiver, pode tomar Lactase, tá? Já está melhor. Mas a perda não tem como, não tem remédio. Entender os processos, entender, porque assim, eu vou até aproveitar aqui, fazendo complemento ao que o Gilberto perguntou, né, para nós. Vocês acreditam que podemos mapear somente os riscos mais relevantes do processo ou devemos mapear todos os riscos? Olha, vou dizer uma coisa do fundo do meu coração para você. Se você pegar uma pena solta, não puxa, não é uma galinha, é uma avestruz. Tá? Você tem que mapear todos, porque você vai entrar numa área, uma coisa que eu vou até aproveitar aqui, né? A Perinity tem software de GRC e só funciona se tem cadeia de valor, mano. Se você não entende quais são os seus principais processos, os secundários, das áreas de gestão, o software, você compra módulos que ele vai te ajudar, mas no integral não vai dar. Por quê? As pessoas não estão interligadas. Você tem uma área de desenvolvimento, uma área digital, uma área de inovação, uma área de negócio, uma área de supply chain. E eles não se conversam, e quem é que o negócio funciona é quem sofre impacto, a contabilidade, a área fiscal, porque fica com questões pendentes, porque a gente parece que trabalha em empresa diferente. Então, primeiro, o que a alta administração espera do próprio negócio dela? Então, eu vou lá e falo assim, você quer usar o quê? Base do LAIR? Lucro antes de imposto de renda? Ah, mas a minha empresa não tem, eu quero usar o faturamento. Aí você chega lá no faturamento do cara, se você colocar um percentual muito alto, fica tudo muito baixo. E aí você perde o critério. Então, você, às vezes, tem que fazer uma tabela... Analisa, né? O muito baixo de 0,1% e o muito alto 0,5%. Porque senão os números ficam muito altos, você nunca atinge, você nunca vai fazer gestão de risco. Teu hitmap fica vazio, né?
É verdade. Eu Entender queria, esse volume. eu queria resgatar aquela fala lá no começo que o Fábio fez, também, na minha opinião, foi perfeita, que é assim, a gestão de risco ela está aqui para priorizar os temas ou organizar os temas de risco, né? O risco ele vai existir sempre. Eu queria até pegar aqui a pergunta do Gilberto, eu estava aguardando aqui, né? Porque ele estava falando sobre só os riscos relevantes. Aqui o Ácio foi perfeito na fala dele. É que a gente tem que lembrar o seguinte: gerenciar riscos, né? Custa dinheiro também. A gente tem que tomar, em algum momento, algum cuidado de trabalhar cada vez mais com a priorização, porque eu sei que isso é tema de outro painel, tá, Edu? Não quero trazer para cá, mas Não, existe ROI sobre a gestão de risco. Né? A gente tem Nossa. que saber qual que é a exposição que nós temos em determinados riscos para saber se vale o investimento ou não. Existe risco que, inclusive, é uma regra. Tem risco que você não vai simplesmente mitigá-lo, você vai conviver com ele, você vai gerenciá-lo. E às vezes é mais barato gerenciá-lo do que mitigá-lo. E aí tem riscos que a empresa, às vezes, ela se propõe a correr. E aí, como bem colocado, depende do momento de mercado, depende do momento de empresa, depende de tudo, de um contexto geral. Em um determinado momento, eu vou correr risco com o câmbio, com o dólar, porque eu prevejo uma estabilidade, não vejo nenhum grande movimento de mercado. Veja, sempre existe o Black Swan, mas o Black Swan é probabilidade baixa sempre, né? O risco extremamente de probabilidade baixa, impacto catastrófico, né? Que é o Black Swan. Esse é o cara que você vai falar, vale a pena investir para ficar cuidando. Tá Vamos empolgado, brincar, viu, né? Marcos? Não, imagina eu falei isso na cooperativa, lá no fim do inferno, lá no Não, ar. não, aí a gente vai adaptando, né? A gente vai adaptando. Estou suando, sim, está um calor dos infernos. Ô, Peterson, você sabe, na sua fala agora, sabe o que me remeteu aqui? É um outro indicador que eu acho muito importante. Você comentou o seguinte, ó, essa questão dos cenários do risco, né? Então, Exato. um dos indicadores que eu acho essencial para a gestão de risco é eu saber de quanto em quanto tempo eu devo revisitá-lo. Perfeito. A gente tem que sair, tem que sair daquelas mesmices, né, de achar assim, a gente tem algumas respostas que são cabalísticas, né? Se você pergunta para alguém, de quanto tempo eu devo colocar como premissa a revisão do meu programa de risco? Anual. O cara nem pensa, ele já Não dá responde tempo, anualmente. não consegue, não dá. É humanamente impossível. Então, uma Imagina das em maneiras 2020 é como é que essa, né, foi isso em Marcos? março, né, o Fábio? Opa, imagina, eu estava brincando com isso num cliente que a gente estava falando exatamente sobre isso, né? Que essa periodicidade com que se define a revisão do programa como um todo, e os indicadores também fazem parte disso. Eu preciso de tempo em tempo revisitar esses meus indicadores que estão implementados para ver se ele ainda performa. Ou melhor, se ele ainda me traz o resultado que eu quero, né? Porque é disso que a gente está falando. O indicador é para isso, né, gente? Ele está Eficácia. eficaz, porque não adianta Exato. estar eficiente e não dar resultado. Ele vai continuar funcionando, né, Marcos? Ele continua medindo as mesmas coisas, mas vem cá, essa informação que ele está me gerando, esse indicador, ainda me é útil? exatamente. Porque Às se vezes ele não não tem mais tiver relevância utilidade, nenhuma. gente, esquece, joga fora, vamos para outro. Então, essa leitura, né? E isso é uma coisa muito interessante, e aí eu vou fazer mais uma provocação aqui, tá, pessoal? Não esqueçamos que a segunda linha de governança, que é o grande custodiante desses programas e dos indicadores, principalmente os de riscos, não é um exército. Não tem Nunca é, 200 né? Nunca é. pessoas. Não sou eu que dirijo o carro, sou eu que deixo o carro em condição de ser dirigido por você, primeiramente. Exatamente. Ou seja, a primeira linha precisa me retroalimentar Ser quanto à capacitada para performance utilizar disso. tudo isso. Não adianta criar Perfeito. procedimentos, criar manuais e não ensinar as pessoas a usar. Tá bom? Essa é a missão principal da segunda para a primeira, né, Marcos? Capacitação, né? Até para ser um facilitador. Porque, e a razão é simples, tá, pessoal? A razão E é simples. capacitação, só uma coisa, Marcos, você está falando nem da segunda linha, é da primeira linha, É do da primeira. dono do risco. É na ele primeira precisa, linha. né? E a razão é simples, Eduardo. Sabe por quê que a razão é muito simples entender o porquê? Segunda e terceira linha trabalha por amostragem, gente. A primeira passa tudo por ele. Exato. Se eu capacitar a primeira sob a ótica de risco, controle, performance de indicador, a probabilidade da materialização do risco ela tende a diminuir absurdamente, ressaltando que risco zero, no way, tá? Não Para com esse existe, né? negócio de Exato. colocar em O padre matriz Quevedo, risco zero. Diria, não é que existe, isso é charlatanismo, ok? Não é que existe, Não é risco que existe. zero, não é que existe. Porque é o seguinte, cara, é impressionante isso que eu vou falar aqui agora, até aproveitando algumas questões aqui que as pessoas estão falando. A periodicidade você determina conforme a tua necessidade. Ela pode ser semestral, dependendo do ramo de atividade.
Aí é aquela questão que você falou. Pode ser o risco alto, pelo menos uma vez por ano. Risco médio a Isso. cada 2 anos, risco baixo a cada 3 anos, ou a cada mudança de alguma questão regulamentar de pessoas, processos ou sistema. Isso a pessoa tem que entender, ela vai determinar conforme o risco que ela tem pelo prazo mais Isso. esticado de fazer. Agora, que nem eu falei agora sobre a primeira linha, você imagina, eu estou atendendo uma cooperativa de crédito. O cara é gerente de negócios, ok? Tá? Ele é gerente de negócio, ele abre conta, faz operação. Ele não tem conhecimento do Código de Conduta, da política de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, não conhece a política de cadastro, nem de conhecer o seu cliente, tá bom? E aí, como que ele vai fazer negócio se o básico, que é o risco, né? O risco de não conformidade, ele fazer uma operação errada, da operação toda acontecer, porque ele não leu. E por que ele não leu? Porque ele acha que a função é do controle interno do compliance do risco. Eu não transferi para ele a responsabilidade do gerenciamento do controle, risco e compliance. Então, a gente vai criar os indicadores e vai ver, não está dando certo, aumentou minha perda, porque está fazendo a operação errada, meu querido. O cara não conhece, não tem domínio do que faz e quer fazer. Então, desculpa, então a pessoa não está preparada. Então, quando não estiver preparada, não assume a posição. Acabou. É isso aí. Assim, eu até queria fazer um gancho de sua com o Edu do que vocês acabaram de falar, né? O Edu estava falando, então não é nem segunda linha, é primeira linha. E aí o Assi trouxe justamente o desdobramento de quando a primeira linha não deixa claro qual é a sua proposta de valor e os riscos envolvidos nessa proposta. Se nós lembrarmos aí há pouco tempo atrás, e para não parecer que é algo super complexo, quem assistiu o filme Grande Aposta vai ver isso, tá? Mas lá na época do subprime, né? Os longevos 2008 aí, vamos lembrar que no fim do dia nós estávamos tendo uma atividade operacional de venda de crédito imobiliário realizado sem as atividades de controles mínimos necessários sendo executados. E isso gerou um comportamento operacional na empresa que vinha alimentando o gerenciamento, vamos falar assim, o indicador de risco de maneira equivocada, onde a análise de crédito parecia boa, mas na verdade não era, e como todos os fundos eram vendidos baseados na análise de crédito de tudo que foi vendido, no fim do dia, quando você tinha fundos que todo mundo achava que era um tranche de AAA ou triplos B, na verdade você estava com subprime aos montes lá, com um rating de crédito lá no alto. E quando veio a derrocada de mercado, o que aconteceu com a empresa? Os bancos eles não estavam prontos para receber aquele dinheiro ou para ficar sem receber aquele dinheiro. Tanto que quem se deu bem foi quem apostou contra o pagamento dos créditos, né? O que seria antiético de certa forma. Mas acho que casa muito bem isso. Nós queremos muitas vezes. Não é nem antiética. Uma aposta que vai crescer, outra vai cair. Isso é questão do mercado. Não, mas aí já existia um sinal. Mas presta atenção, vai acontecer sempre assim. Não, sempre não, exato. É inerente, né? Exato. Aparece o outro. E assim, as oportunidades estão aí. Né? Então, eu falo que assim, o mercado deixa dessa forma. E o cara não vai deixar de ganhar dinheiro, porque é que nem aconteceu com a Sadia em 2008, meu querido. Eles apostaram no dólar a 1,80, foi para 2,60, a outra ponta cobrou a parte dela e todo mundo falou assim, agora, oncotô, poncovô, doncovim, tá? É mais ou menos assim. Então, cara, assim, sempre tem os dois lados e um vai aproveitar a barbeiragem de gestão, vamos pensar assim. Claro. Você acha que os concorrentes da Americanas não estão aproveitando o momento dela também e buscando os clientes que eram da Americanas? Não, perfeito. Mas acho que onde eu queria chegar é assim, quando a primeira linha tem muito claro os riscos inerentes à sua proposta, à sua estratégia, quando aprende nós criamos aquilo que é o mundo ideal, né? Nós criamos uma cultura corporativa da qual ela compreende qual é o risco do seu próprio negócio. Aí a gente remete a um exemplo que eu dei em um outro webinar nosso aqui, que eu sou uma empresa de prestação de serviço. Poxa, todos nós aqui ou somos atualmente ou já fomos de grandes companhias de consultoria. Qual era o grande problema que nós tínhamos com os nossos profissionais de consultoria? O bendito do timesheet. Ninguém queria preencher. Enquanto nós não explicarmos que nós teremos um bom gerenciamento, um bom número de profissionais e que os projetos serão bem dimensionados, ao passo que eu tenho uma real noção de quanto eu gastei do meu staff em relação aos projetos vendidos, e isso não entrar como uma questão quase que, cara, é como respirar, tem que ser natural e não virar uma cobrança para o cara fazer o apontamento o tempo todo.
eu terei um risco inerente de não cobrar correto do meu cliente, de não ter rentabilidade no meu negócio. E o pior, em algum o momento... time sheet é um indicador É o para indicador, você exatamente. de que você está fazendo o preço de forma adequada. Aí É eu faço a exatamente isso. provocação. Marcos Assi, o time sheet é um indicador de performance ou um indicador de risco? Só Então, levantou aí agora. Vai lá, depende, Marcelo Negrão agora. ó, depende do tamanho do cheat. Ou de controle? Do Depende do cheat. tamanho do cheat. Depende do tamanho do cheat. Porque dependendo do que você faz, cheats happen, né? Que você diz, né? Exatamente. Cheatings Mas happen. when cheats happen, Ó, sai todo eu mundo acho procurando. que é um pouco dos dois, tá, Eduardo? Só Sim. para provocar um pouco mais. É Porque, para ó, entender, Fábio, isso, o nesse momento é comportamento do performance. teu Nesse é produto, do teu performance. cliente, do que está fazendo, e para você tomar decisões em alguns momentos, para, suspende, termina aqui antes de começar. Perfeito. Tudo isso é o tal do business inteligente, sem essa mescla de Power BI, né? Que é a força da barra de ignorância. Então, eu tenho medo disso, entendeu? Olha que interessante, Eduardo, que você comentou. Se eu pegar o time sheet como indicador de performance, ele vai estar, se eu pensar em preço, ele é performance. Se eu pensar num processo de cobrança, ele é risco. Ele é controle para risco, né? Então, olha que interessante, é o mesmo indicador. Né, Fabião? Exato. E quantos não fazem proposta comercial e depois não acompanham o orçado realizado, e você descobre que o cara orçou no lugar e está comprando outro saindo mais caro porque não está usando o planejamento, né? Não usou o supply chain para poder fazer planejamento de compra, estocagem, né? E aí começa a sair mais caro o projeto porque não existe o mínimo de prestação de contas. É o E o tal do legal disso controle tudo, interno. né, Assi? E o legal disso tudo é que a gente acabou de falar de indicadores que são... Agora sim estamos falando de, entre aspas, indicadores padrões de mercado. Não é que eles são padrões de mercado, são indicadores comumente utilizados em processos já conhecidos. A grande questão Conceito, né? o indicador ele vai ser inteligente, exato, o conceito é amplamente bem colocado, o conceito é amplamente conhecido. Agora, esse indicador ele vai ser bom ou não de acordo com a compreensão do meu modelo de negócio. E aí eu queria até pegar aqui, porque na verdade saiu como participante anônimo, mas ele fez uma pergunta que é no mínimo provocativa, né? Se eu mapear tudo, como saberei quais são relevantes, né? Os riscos relevantes. Esse é o grande ponto. Antes de pensarmos só no processo, o processo ele sustenta um modelo de negócio e uma estratégia. Então, vamos compreender a companhia, o que a gente faz, do que eu vivo, né? Qual é o meu fluxo de receita, qual é a minha estrutura de custos, e aí, automaticamente, os indicadores do processo, que é totalmente natural, eles passarão a fomentar a gestão de riscos. É óbvio que é muito legal, como gestor de riscos, nós criarmos indicadores de correlação, né, com dados estatísticos para a gente poder trabalhar, de repente, com uma regressão linear. Olha por que o povo surta. Por causa desses aí você cria aí a gente cria uma regressão linear, faz algumas projeções muito bem feitas. A estatística é maravilhosa, mas vamos lembrar, muitas vezes, o indicador simples da sua operação, o indicador que já existe, se for muito bem compreendido o seu modelo de negócio, ele já serve para fomentar a sua gestão de riscos. O que nós precisamos fazer é, a partir da boa compreensão dos indicadores já conhecidos, nós começamos a evoluir, aí nós começamos a trabalhar com correlações de indicadores, começamos a trabalhar com regressões lineares, começamos a trabalhar de maneira preventiva. Mas antes de chegarmos nesses modelos matemáticos maravilhosos, os indicadores operacionais daquele modelo de negócio visitado, geralmente já te trazem muitos insights. Então, é compreender qual é o seu fluxo de receita, sua estrutura de custos e quais são os principais indicadores disso tudo. Você está falando basicamente de volumetria, né? É isso aí. As pessoas precisam entender que o indicador cria uma expectativa muito grande no indicador, mas a grande verdade, o que a gente está falando é de autoconhecimento, é volumetria. Qual é o teu histórico? O que acontece com você? E aí o que você pega, é muito importante, quando a gente começou a falar dos exemplos consagrados de mercado, né? A gente falou muito de orçamento aqui, BSC, né? Aí começa, Balance Scorecard, todo mundo acha, é um baita do indicador. Agora, vem cá, se você não parametrizar de maneira adequada, e vou mais além, se você parametrizar, pode ter o melhor consultor do mundo parametrizando o seu BSC. Se você não tiver conhecimento adequado da sua volumetria, do seu comportamento, do seu processo, esquece. Perfeito. Vai dar errado. Então, a grande dado que não vai fazer sentido nenhum, né? Nenhum. E aí vem aquele contexto que a gente fala sempre, né? O COSO, de novo. O COSO tem um dos elementos dele que fala lá, informação e comunicação, né? Todo mundo acha que é a mesma coisa. Não é. A comunicação é aquilo que você repete
igual um papagaio de pirata para que as pessoas acreditem, ganha pelo convencimento, né? Não esqueça da minha calói, não esqueça da minha calói, não esqueça da minha calói. Isso é comunicar. Ótimo. O informar é dentro de um contexto, né, cara? E o contexto requer autoconhecimento. Para que eu tenha um indicador, seja ele de performance, de risco ou de controle, para que ele de fato tenha a sua representatividade, eu preciso conhecer os meus processos. Eu preciso conhecer o meu comportamento. Eu preciso conhecer a minha volumetria. Se você não sabe isso, o dever de casa, antes de pensar em indicador, é conheça suas volumetrias. É o recado que eu passaria para todos. Olha, com base nisso, Fábio, eu vou até me adiantar, porque assim, a nossa conversa foi tomando aqui um rumo que eu achei que foi interessante. A gente ia falar aqui, por exemplo, de heatmap como forma de indicador, falar alguma coisa relacionada aqui ao rating em risco, mas então eu já vou para um elemento que era uma provocação levemente espinhosa e é para ele, tá entendendo? É para o tio Assi. Como é que funciona aqui, ó? Olha só, porque aqui na nossa provocação nós tínhamos desenhados, a gente até colocou, o ACE vai pirar. Olha, quando a gente está falando de exemplo de indicador das demonstrações financeiras, né, por exemplo, como um indicador de endividamento, a gente espera, ou a gente pressupõe, no mínimo, que esses indicadores, que os números que ele traz sejam bastante óbvios, né? É de forma assim que o seu entendimento, a sua interpretação seja praticamente automática. Mas e quando não se consegue fazer uma correta interpretação, um correto entendimento dos indicadores de acompanhamento de gestão? E aí, consequentemente, você não sabe o que fazer, né? Então, quer dizer, eu tenho um número, eu tenho um resultado de um indicador aí, como é que foi o termo que você utilizou, Marcos? Você falou BI significa o quê? Tem o business inteligência e o byte ignorância. E byte ignorância. E que se você tem esse número e ele não representa nada e você não sabe quais as ações corretivas ou preventivas adotar a partir daquele indicador. É claro, você pode ligar para a Master Consultoria e Treinamento, para a RSM Brasil, para a PRZ Consultoria também, mas vamos supor que não seja possível contatá-los de imediatamente. Qual que é? Você vai no tabuleiro? O que você vai pegar aí para mostrar para a gente? Harry Potter. E se não tiver uma varinha para fazer um Leviosa? Como é que... Então, deixa eu explicar. Vamos lá. Aqui Deita e chora. Fiscal de Leviosa. Vamos lá. Questão primordial. Vou até aproveitar aqui e já responder algumas perguntas de muitos ali que estão fazendo para atender todos de uma vez. Primeiro, seguinte, o que você quer fazer de indicador para tomar decisão? Como o seu negócio está? É mais ou menos quando você vai no médico fazer um check-up e ele pede exame de sangue, ele pede exame de urina, ecocardiograma, pede esteira, pede um monte de coisa. Por quê? Para ele ter indicadores para saber qual que é a tua situação do teu corpício. Como aconteceu com o meu médico dias atrás, que pegou o resultado do meu check-up e falou assim, caraca, velho, você tá maravilhoso, com um cara de 80 anos, ele vai ter 56, então você tá ferrado. Certo? Olha a premissa aí, olha a referência. Interessante, né? O contexto, né? O contexto, né, Fábio? É isso aí. Exatamente. Você está lá com tudo. O que ele falou? Com relação ao se a diabetes está bem, se eu não faço exame, eu não tenho como saber se eu melhorei ou não. Exato. Aí, seu colesterol está ok, mas eu quero mudar uma coisa com você. Eu quero seu peso está um pouquinho acima do normal. Eu falei, doutor, eu estou com excesso de circunferência. Então, ele me determinou. O que ele fez? Me manteve a mesma medicação e me mantou uma dieta e um processo para melhoria. Que é isso que a gente tem que fazer quando a gente mapeia processo, entender o que é, quais são os indicadores que aquilo está funcionando, está adequado. Aí vem aquela questão, né, Fábio, do pessoal falar de processo ágil. Cara, você não tem o fluxo desenhado, você não tem os procedimentos desenhados, não sabe onde está, não existe processo ágil. Se você tiver todo mundo sabendo, dividindo o processo e risco, o processo ágil ele vai ser não só ágil, ele vai ser deixar de ser frágil, deixar de ser uma coisa com consenso, com materialidade. Então, a questão dos indicadores é assim, o que você quer saber sobre a área de negócio, sobre estoque, perdas. Aí você vai criando, e detalhe, o ótimo é inimigo do bom. O Fábio nunca falou isso, o Peterson também não, você também nunca falou isso.
Então, as pessoas querem implementar coisas que nem ele sabe explicar para a alta administração e não vai entender. Chegar para a alta administração e falar assim, nós avaliamos o risco aqui dessa área, deu 1,1743. Isso quer dizer o quê? Eu falei, não sei, mas deu 1,1743. Com qual parâmetro? Então, a questão primordial dos indicadores, ele tem que ser uma coisa para que você possa acompanhar periodicamente. E o que eu tenho feito? Uma área pode gerar os indicadores. Quem vai explicar é o dono do processo. É isso aí. Ele tem que explicar o que está acontecendo, porque ele tem toda uma cadeia de processos, de pessoas envolvidas, e ele tem que falar por que não chegou naquilo ou não. Só que a diretoria tem que entender melhor o que ele faz. Então, às vezes, as pessoas não têm noção do que o negócio faz e quer montar um risco quantitativo. Gente, é qualitativo primeiro, entender impacto e probabilidade, seu dia a dia. Insira, né? Não está na ISO 31000, se não me engano, Fábio, que a gestão disso ela tem que ser incorporada, ela tem que ser inserida em todos os processos, usar cultura, usar conhecimento das pessoas. Eu faço sem conhecê-las, e aí o que vai acontecer? Fala com o Fábio, fala com o Peterson, fala com o Eduardo. Não, é você que tem que fazer, eu estou para te ajudar a fazer o processo. Então, quanto mais domínio eu tenho, quanto maior o entendimento do fluxo das pessoas envolvidas, é mais fácil de desenhar qualquer processo, qualquer entendimento. Só que acontece? Eu tenho indicadores e que ninguém nunca viu, porque a área criou, Fábio. A área criou e eu tenho os indicadores para mim. É o famoso my precious. Esse processo é meu. Se alguém perguntar, eu falo. Se não perguntar, eu estou nerd, viu, gente? Muito nerd. Porque isso é o nosso dia a dia. Então, às vezes, a questão primordial é assim, gente, calma, faça o simples. Entenda, converse, né? Gere informação que a pessoa possa entender depois. A gente cria um monte de coisa que, às vezes, as pessoas não entendem. A matriz de risco não é sua, é do departamento. Os procedimentos não é seu, é do departamento. A compliance é da empresa. Ela tem que estar em compliance e cada um de nós ser o compliance da empresa. Quando você não determinar essa cultura, não existe GRC. Pronto. Você queria me provocar, provocou. Agora eu fiquei virado pro Então eu entendi na sua resposta, Samurai, que foi o seguinte. Se você tem indicadores que você não sabe interpretá-los e o que fazer, dá um passo atrás, né? Sempre. Olha para tudo, tenta entender ali onde você está, como é que você fala? Um cotô, um covô, enfim, né? E a partir daí talvez você saiba o que fazer, né? Pessoal, fazer o que o Peterson faz lá em Minas. Ele não muda só o mindset das pessoas, ele muda o mindset, o mind 8, o mind 9, todos os minds que tem, ele está mudando. Tem uma piada de mineiro também, agora que eu não estou lembrando aí, que é para os mineiros. Mas o Peterson não é mineiro, o Peterson é daqui de São Paulo, né, mineiro? Não, o eu sou de São Paulo mesmo, exato. Tá trabalhando. O Peterson é meu vizinho aqui, ó, eu moro aqui do lado aqui, ó. Literalmente, né? Dá para ver da janela aqui, né? É isso aí. Olha só, pessoal, nós estamos chegando aqui ao fim do nosso evento e eu tenho mais provocações aqui, mas aí vai estender o tempo e eu não quero também prejudicar os compromissos dos nossos painelistas aqui. Eu quero dizer mais uma vez... Hã? Eu vou beber depois daqui. O Marcos Assi vai tomar um caldo verde, que ele já mostrou para a gente. Dr. Né? Johnny Walker. Eu queria agradecer, pessoal, todas as participações, todas as manifestações aqui, as perguntas. Por isso que o Perint Week, pessoal, é um sucesso, tá? Porque, assim, a gente não se propõe a trazer aqui slides, apresentações, a conversa é essa mesmo. Assunto sério, mas falar de uma forma descontraída, responsável também e animada, né, pessoal? Quero falar mais uma vez que está publicado no chat o link do Calendly, para que se vocês quiserem continuar conversando sobre esse tema, se vocês quiserem falar com o Marcos Assi, da Massi Consultoria, se vocês quiserem falar com o Fábio Bastos, da RSM Brasil, se vocês quiserem falar com o Peterson Ruiz, da PRZ Consultoria, se vocês quiserem conhecer o produto da Perint, o Perint GRC, e também tem o LinkedIn de cada um de nós lá,
tá? Eu quero agora ir para as considerações finais e eu vou começar aqui, então, com o Peterson. Amigo, fica à vontade aí para suas considerações finais, por favor. Opa, bom, antes de mais nada, agradecer novamente aí a oportunidade aí para a Perinit, Edu, Gabriel, sempre super prestativo e ajudando, né? Mas acho que principalmente assim, Fábio e Assi, assim, é um enorme prazer estar com vocês aqui, poder fazer esse bate-papo aqui. Os participantes que fizeram perguntas, todos fizeram perguntas muito relevantes, muito interessantes. Acho que assim, é até uma pena a gente não poder estender mais tempo para poder fazer mais respostas ainda, mas de verdade, o que eu acho que para nós, profissionais de gestão de riscos, esse tipo de evento que a Perinit faz é importante, é porque nós desmistificamos temas que às vezes são considerados um tema subjetivo ou oculto demais, né? Ou de difícil trânsito numa conversa fácil. E aí acabamos de ver. Nós falamos muito mais de estratégia, falamos muito mais de negócio, de modelos de negócio e de processos do que, de fato, um tema tão complexo. Então, assim, acho que para nós que gostamos de desmistificar esse tema para o mercado, um evento como esse ele é essencial. Então, assim, acho que, Perinit, continue fazendo isso, faça mais ainda, tá? Aos participantes aí, eu acredito que a maioria seja de áreas correlatas à gestão de riscos, continuem fazendo suas pesquisas, análises, pode ter certeza que todo mundo está aqui vai ser assim, vai ficar muito feliz em ser acionado por vocês, mas mais do que nunca transformem a conversa de gestão de riscos também na conversa de porta de banheiro, de cafezinho, de almoço, porque ele é um tema intrinsecamente ligado à estratégia da empresa. Não se fala de risco sem entender do negócio da empresa. Todo bom gestor de risco é o bom entendedor do negócio da empresa onde ele está inserido. Então, vamos falar de risco de maneira natural, falando de negócios, e não de riscos como se nós estivéssemos falando de um tema de exatas, super distante do dia a dia de todo mundo, né? Então, assim, acho que essa é uma mensagem que eu queria deixar aqui de fechamento da minha parte. Mais uma vez, agradecer muito aí a participação de todo mundo e principalmente da oportunidade de estar com vocês aqui. Grande abraço para todos aí, viu, pessoal? Muito obrigado, Peterson. Olha, você mais uma vez contribuiu e somos muito gratos por ter você aqui. Vamos lá, Fabião, por gentileza, com você. Como o Peterson disse, Peterson, prazerzaço dividir painel contigo. Marcos, você, não vou nem falar nada que senão dá problema. Eduardo, Se obrigado você aí quiser, a gente pela... pode ir para o meu canal do YouTube. Saindo daqui, termina essa live e faça, você que sabe. Já manda o link já. Eu ainda tenho uma aula hoje na ANS. Hoje está complicado, mas a gente vai marcar um bate-papo quando eu estiver aí com mais calma. Mas, pessoal, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o tempo sempre vai ser curto para a gente falar de gestão de risco, de qualquer um tema que a gente esteja tocando, seja ele indicador, seja estratégia, seja modelagem. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a minha última mensagem é: pensem grande numa gestão de risco, mas comecem pequeno. Essa ansiedade de entregar, de eu tenho que ter a melhor gestão de risco, isso é ilusão, gente. A melhor gestão de risco é aquela que atende a tua necessidade hoje. Ela nunca vai estar concluída. Gestão de risco ela é permanente, ela é constante, ela é progressiva. Então, tenham em mente que eu quero ter a melhor gestão de risco no futuro. Desenhem o melhor modelo que vocês possam. Bota no papel, né, para você ter como referência. Mas começa pequeno. O Marcos falou um negócio que é uma verdade que eu tenho convicção, que é a questão o ótimo é inimigo do bom, né? Eu tenho um sócio meu aqui na empresa que ele fala assim: Fábio, as pessoas têm muita clareza de onde quer chegar. Eu quero ter um nível de maturidade de 80, mas aí eu me analiso e me percebo que eu estou no 8. Como eu não encontro nada que vai me catapultar do 8 para o 80, eu não saio da inércia. E esse é o grande problema quando a gente fala de gestão de risco. Então, controle não elimina risco, risco não se elimina, indicador não vai salvar seu dia, ele só vai sustentar a sua estratégia. Então, comecem, saiam da inércia, converse, discuta com a primeira linha de governança, ela tem as respostas que você está procurando desesperadamente, porque ele está convivendo dia a dia com o risco. Então, o risco é gente boa, ele só precisa ser acalentado. Então, cuida dele com carinho que dá certo. Mais uma vez, obrigado aí, Eduardo. Valeu, Marcos. Valeu, Peter. Fabião. Muito obrigado, Fábio.
Parabéns aí por todas as suas colocações, amigo. E vamos lá com ele, que é o menos experiente, é o júnior entre nós, né? Quase um trainee, É estagiário. é um Estagiário. estagiário. Diga lá, meu amigo. Eu vou finalizar aqui, só aproveitando isso que o Fábio falou, né, e um complemento com o Peterson, eu vou usar um exemplo para todo mundo me escutar aqui, que com exemplo fica mais fácil, né? Eu me tornei síndico do prédio. Então, eu tenho um cara de manutenção que está aqui há 26 anos no prédio, conhece cada palmo desse prédio. Nenhuma decisão que eu tomo aqui, eu vou sempre consultar ele. Qualquer coisa que acontece, eu vou consultar os porteiros, que também estão há muito tempo e conhecem todo mundo aqui, para entender o comportamento das pessoas antes de tomar uma decisão, porque o risco acontece em qualquer lugar. E eu deixei bem claro para todos os condôminos, são 48 síndicos, 47 não tem tempo de cuidar. Elege um para infernizar a vida dele. Não, 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 não. Todo mundo é dono. Então, se alguém vê alguma coisa sendo feita errada, não precisa esperar o síndico alertar. Vai lá e você e orienta. Se não tiver muito preparo de lidar com as pessoas, que às vezes a palavra também não favorece, avisa a portaria e eles vão ter um jeito de falar com as pessoas. E detalhe, o meu rapaz da manutenção, imagina, eu era só o condômino aqui do prédio, então não tinha noção das coisas. Ele chegou para mim, Edu, falou assim, seu Marcos, eu vou sair de férias em julho. Eu falei assim, então, quem vai ficar no seu lugar? É o Zezinho. O Zezinho conhece todos os comandos aqui do prédio? Não. O que eu fiz? Fui com ele lá na Casa das Máquinas e mostrei para ele assim, ó, tá vendo essas fechaduras aqui, essas aberturas, esses negócios aqui? Cara, eu preciso de uma etiqueta em cada uma delas para saber o que ela fecha. Qual que fecha final 4, final 3, final 2, final 1, para saber, numa necessidade, o que eu vou fazer. Você conhece ou não conheço? Etiquetamos tudo. Então, a gestão de risco, ela acontece em qualquer momento, em qualquer lugar. Então, a partir do momento que eu não conhecia e eu estou com um cara que está fora, como que eu vou fazer se tem estoura um cano de um apartamento? Então, eu tenho que saber como fechar. Então, nunca faça nada, por maior que seja o seu conhecimento, sua especialidade. Muda o ambiente do negócio, consulte as pessoas. E sabe o que eu escuto aqui? Finalmente, alguém escuta a gente. Dá espaço para ouvir, para melhorar aquilo que dá para fazer, e tem uma coisa que chama um indicador de performance maravilhoso, chama-se caixa. Eu só faço aquilo que o caixa permita fazer. Todo mundo tem ideias maravilhosas, mas eu preciso saber quanto eu pago por isso. Então, a gestão é feita por indicadores, por controles e por muito comunicação, né? E informação que está lá no COSO. Então, eu pratiquei aqui no prédio o que eu pratico no dia a dia. Quanto maior o entendimento e o alinhamento, melhor a forma de fazer o trabalho. Perfeito, perfeito. Sim, o seu indicador do caixa é de performance ou é de risco? Então, era de risco quando eu peguei, agora está de performance. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade aqui, pessoal. Gente, obrigado a todos vocês, tá? Eu que agradeço aí que todos vocês que acompanharam, que estão aqui presentes. O evento está gravado no nosso YouTube. Amanhã teremos mais 2 painéis. Esse é o painel de número 4. Ainda teremos mais 5 painéis, tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Forte abraço. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.